Fala colorados aqui do canal, bem-vindos aqui a mais vídeo e hoje eu retorno sobre novas informações junto ao Internacional, que só joga agora no próximo final de semana contra o São Paulo. O Inter que no dia de hoje, na segunda-feira, recebeu folga para todos os jogadores, já que todos os jogadores estão muito cansados. Recebemos várias lesões já de vários jogadores nessas últimas semanas e o desgaste do Internacional está muito grande. Por causa disso, no dia de hoje, muitos jogadores acabaram tendo folga. E no vídeo de hoje eu vou te contar aqui as principais informações dessa segunda-feira, que está bem movimentada. Aliás, tem bastante informações sobre negociações do Internacional e uma informação muito interessante sobre a base do Internacional. Eu sei que vocês ficam sempre muito felizes quando eu falo da categoria de base, e é muito legal falar da base porque ela está tendo bons resultados no Internacional. Eu vou te contar aqui todos os resultados que ela vem tendo, e agora no dia de ontem, né, no último final de semana, contra o Palmeiras, conseguiu um resultado muito emblemático. O Palmeiras que é um dos melhores times das categorias de base hoje, não só do Sub-20, mas também do Sub-17. O Internacional conseguiu fazer um jogo de igual para igual, e não só conseguiu fazer um jogo de igual para igual, como conseguiu passar de fase na Copa, no Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas eu vou te contar mais detalhes agora no vídeo, além de falar sobre o Roberto Internacional, que deve receber uma proposta do Manchester City. Sim, informação que chegou agora há pouco, né, nesta segunda-feira, é que o Manchester City, treinado pelo técnico Guardiola, tem interesse na contratação do Roberto. Sim, isso mesmo. Então eu vou te contar todos os detalhes sobre essa negociação e quem além do Manchester City ainda pode levar o Roberto, porque não só o Manchester City tem interesse, como eu já tinha feito um vídeo lá atrás anteriormente, onde eu tinha falado de que mais 3 times também sondavam o Roberto. Só que agora o Manchester City também está interessado no Roberto e vai fazer uma proposta pelo jogador e vai abrir um leilão pelo jogador. Como temos vários clubes interessados, clubes do futebol europeu interessados nesse jogador, vamos ter um leilão pelo Yuri, e aí o maior valor vai ser o que o Inter vai conseguir. Então o Inter vai conseguir um valor bem interessante nessa venda do Roberto. Então, antes de a gente começar esse vídeo, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, e hoje às 7 horas da noite, né, vai ter live aqui no canal, todas as segundas, quartas e sextas neste canal às 7 horas da noite, vai ter live aqui no canal trazendo as principais informações do dia e também as informações daquele momento. Então, sem mais enrolação, bora para esse vídeo que está recheado de informações junto ao Internacional. Bom, então vamos começar esse vídeo falando sobre esse grande resultado que teve a categoria de base do Internacional. Para quem não sabe, o Internacional está disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20 e ele era composto primeiramente, né, de um torneio muito parecido com o Campeonato Brasileiro, onde 20 clubes, né, disputariam e os 8 melhores passariam para as quartas de finais. E foi exatamente isso que aconteceu. O Internacional ficou top 8, né, ou seja, ficou na 7ª colocação e pegaria logo o segundo colocado. E esse segundo colocado foi o Palmeiras, que fez nada mais menos que 38 pontos, fez 19 vitórias e teve apenas em todo o Campeonato Brasileiro apenas 3 derrotas no Campeonato Sub-20. E o Inter foi, né, para essas quartas de finais. Não se acreditava realmente, assim, falando bem certo, não se acreditava que o Inter ia conseguir essa classificação diante do Palmeiras. E o que acabou acontecendo? Aqui em Alvorada, o Inter ganhou o jogo por 2-1. Foi um jogo muito interessante do Internacional, onde Tauan Lara e também o Matheus Dias fizeram grandes jogos. Aliás, eu já fiz um vídeo do Matheus Dias falando que é um dos grandes volantes que o Inter tem nas categorias de base. E agora, nesse jogo contra o Allianz Parque, quem decidiu foi o nosso lateral esquerdo. Um baita de um lateral esquerdo. Grande promessa do Internacional. É sempre convocado para a seleção sub-17, só tem 18 anos de idade e é um lateral de esquerdo de extrema classe. É um jogador muito forte fisicamente, não é aquele jogador franzino, e é um jogador muito interessante. Já fiz vídeo dele até ontem à noite no canal. E o Internacional foi para o Allianz Parque, começou ganhando, né, o jogo chegou a ficar ganhando de 1-0 e depois tomou a virada para 3-1, e nesse momento o Inter é eliminado do torneio Sub-20. Só que o que aconteceu? Aos 31 minutos, o Matheus Dias, o mesmo volante que jogou muito bem no primeiro jogo, fez um gol. E 2 minutos depois, o Luca Holanda, que é o que está na capa do vídeo aí, é um atacante que chegou do Ceará, é o Luca Holanda, tem 19 anos de idade, é o que entrou no lugar do Matheus Gadorini, é também um centroavante, só que ele é um cara mais de velocidade, ele não é que nem o Gadorini, que é um cara mais trancadudo, é um cara mais de pivô. O Luca Holanda é mais estilo Roberto, que é jogador mais correria e bem mais finalizador, e foi um jogador que decidiu, e o Inter
acabou o jogo 3-3 e para o Inter ter ganhado o primeiro jogo por 2-1, acabou passando de fase para a semifinal do torneio Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20, o Inter que vem sem treinador desde o começo, já que o Fábio Matias, né, que vinha há bastante tempo nas categorias de base do Internacional, conhecia muito de Internacional, conhecia muito dos garotos do Internacional, acabou indo para o Flamengo, também da categoria de base. E aí o Internacional teve que ficar e ainda está, digamos que entre aspas, com interinos, né, até porque eles não foram efetivados no cargo, e por causa disso o Internacional ficou todo esse tempo sem treinador, mas fez sim um grande trabalho nesse Campeonato Brasileiro Sub-20 e agora na semifinal vai pegar o Atlético Mineiro. Só que o Tauan Lara, nesses últimos 2 gols que o Inter fez no empate de 3-3, ele deu as 2 assistências. E não foi qualquer assistência, foi uma baita de uma assistência. O Tauan Lara é um baita de um lateral esquerdo, é tranquilamente melhor que hoje que o Paulo Vitor, e eu não duvido que seja melhor que o Moisés com apenas 18 anos de idade. Já tem mais de 1,80 m, é um jogador muito forte, é um jogador que apareceu na capa do vídeo ontem, então se não conhece a estética do Tauan Lara, é só assistir o último vídeo no canal onde eu contei exatamente detalhes, características sobre o jogador, e se quiser eu até trago aqui um vídeo no canal sobre os melhores momentos desse jogador, aí é só tu deixar aqui nos comentários. Então o Internacional fez um grande jogo dessa categoria de base, estou muito feliz e agora o Inter vai pegar outra potência das categorias de base, que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que passou a primeira fase em terceira colocação, passou atrás do Palmeiras, mas apenas com 1 ponto de diferença. Para quem não sabe, o top 3 hoje das categorias de base é Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. São os 3 clubes com mais investimentos, são os 3 clubes que têm melhores jogadores dentro dessas categorias de base. E aí vem outros clubes, digamos que secundários, como São Paulo, Internacional, o Atlético Paranaense, o próprio Botafogo, o Vasco, o Fluminense também. São 3 clubes cariocas, mesmo estando, né, em situações decadentes, são 3 clubes cariocas que fazem sempre excelentes jogadores nas suas categorias de base. O Grêmio não conseguiu nem passar de fase, né? E o Internacional está na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 e há quem indica que ele pode chegar tranquilamente nessa final. Agora vamos falar sobre o Roberto, atacante do Internacional de 20 anos de idade, e é um jogador que vem demonstrando interesse de diversos clubes do futebol brasileiro. E o último clube que demonstrou interesse na manhã desta segunda-feira foi o Manchester City, treinado pelo técnico Guardiola da Premier League. Tem interesse na contratação do atacante. Para quem não sabe, o Manchester City perdeu o Agüero, né, que era um atacante junto com o Gabriel Jesus, e fazia digamos que um reserva e um titular, e agora o Manchester City está atrás de um novo centroavante. E esse centroavante pode ser sim Yuri Alberto. Além do Manchester City, o Milan, a Inter de Milão e a Roma também tem interesse nesse jogador. De acordo com o site Tutto Mercado, que é um grande site do futebol italiano, o Yuri Alberto hoje é avaliado por 20 milhões de euros. O Milan sabe que precisa ao mínimo oferecer 20 milhões de euros para conseguir o jogador. E isso é a ponto de partida, porque daqui a pouco o Manchester City pode oferecer até mais que 20 milhões de euros. E no caso do Milan, o Milan vai se despedir do Ibrahimovic e vai precisar de um atacante de ponta, e esse atacante vai poder ser sim Yuri Alberto, ok? Então o Inter está, sim, o próprio empresário do jogador André Curi confirmou na manhã dessa segunda-feira a sondagem do clube inglês do Manchester City e já indicou que vai chegar uma proposta ainda no final de novembro pelo Yuri Alberto, lembrando que a janela só abre em janeiro, e o Yuri Alberto até vai virar o ano, mas não vai virar o ano entre aspas, porque ele nem deve começar a jogar o Campeonato Gaúcho, ele já deve ser vendido lá por muito antes, e aí o Internacional vai ter uma boa grana para a próxima temporada para comprar Bruno Mendes, para conseguir comprar o Kaique, para comprar um Gustavo Maia, que é um bom jogador, e também para comprar novos reforços e, aliás de tudo, pagar as dívidas, que é muito importante. Mas o Yuri Alberto vai ser vendido e hoje o clube que está na parada e o clube que é favorito para essa negociação é o Manchester City junto com o Milan, mas eu daria um ponto à frente no Manchester City, até porque é um clube que tem mais dinheiro e é um time que tem mais bala na agulha para conseguir essa negociação. Ok? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Às 7 horas da tarde a gente tem mais informações na nossa live aqui no YouTube. Então sempre fica ligado que às 7 horas da tarde tem nova live aqui no canal. Então deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, valeu, falou e fui!